E aí, sétimo ano, vamos continuar a falar sobre luz e cor. O que a gente aprendeu na última aula? Que a luz, ela é um ponto fundamental para qualquer obra de arte. Que é através da luz que o pintor utiliza a sua interpretação sobre uma realidade e que ele avalia a quantidade de sombra ou luz que possa vir a ter. Que existe cor, pigmento, existe cor, luz, que as cores pigmento podem se misturar e ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, né? Tudo isso a gente vem estudando ao longo da vida. E que existem pintores cuja a maneira de pintar, ela predominou o cuidado e a atenção que se dava à luz. A luz do dia, por exemplo, Claude Monet, que nós falamos sobre ele na última aula, Van Gogh, com as suas pinturas pós-impressionistas, né? O Monet, ele faz parte de um movimento chamado impressionismo, que configurou o finalzinho do século XIX, início do século XX, em que os pintores faziam suas obras muito focados na luz do dia. E a prioridade deles era representar situações do dia a dia, festas ao ar livre, várias coisas que pudessem traduzir e ser representadas através das cores e muita luz, muita luz. O Van Gogh ele já se encontra num momento do impressionismo que perpassa, ele ultrapassa os ideais dos impressionistas e se torna um pós-impressionista. Como aquilo que eu falei para vocês, o Van Gogh, ele, por ser uma pessoa extremamente sensível, cujas obras elas traduzem seu estado emocional, ele não era louco, ele era sensível, ele tinha o interior muito perturbado muitas vezes com o que ele via, ele se sensibilizava com aquilo, ao contrário de muitas pessoas que vêm e não se sensibilizam. Então Van Gogh passou por várias fases, mais exatamente 4, e uma delas ele teve assim, uma pegada muito impressionista. Aquele quadro que começa o nosso capítulo, dos vasos dos 12 girassóis, né? Os campos de girassóis e por aí vai. Bom, o que nós vamos continuar a falar é a respeito da cor, que existem cores contrárias, cores opostas, que nós chamamos de complementares. Existem cores da mesma paleta, da mesma família, que são as cores análogas, né? Falamos sobre a pintura do Monet, né? Do Claude Monet. Muitas vezes pintava a mesma imagem, a mesma paisagem, mas com vários tipos de sombra, né? Ao longo do dia. E isso é interessante, a gente consegue observar isso dentro da nossa casa, né? Os jardins de Monet. Aqui na página 57 você tem uma fotografia que você tem uma pintura do Monet. O curioso das obras impressionistas é que não tem traços, não tem muito raramente incidência da cor preta. São mais cores vivas, cores que trazem vida, né? Bom, variações da luz, né? Tem uma atividade aqui que eu gostaria que vocês fizessem na página 59, que fala sobre os estudos da luz, enfim. E aqui tem uma atividade que é o seguinte: reflexos da luz na água. Para fazer essa atividade, você vai precisar de folhas de papel mais grossas, uma bacia com água, tinta guache diluída na água, ou anilina de várias cores. A anilina se encontra no mercado. Ou conta-gotas e pincéis. Coloque uma bacia com água perto de uma janela e veja o que a água reflete. Mexa a água com o dedo e veja o que acontece com a imagem refletida. E aí você vai anotar suas impressões aqui. Vai ser bem interessante. Se vocês puderem registrar isso com fotografias, né, no celular de vocês, vai ser fantástico. E depois, quando a gente retomar nosso encontro pessoal, a gente vai ver isso aí. É muito bacana. Porque impressionismo é um assunto que vocês vão ver novamente lá no segundo ano, do ensino médio. Pintando um jardim, mergulhe uma folha de papel inteiramente na água, retire, escorra um pouco, coloque sobre uma mesa forrada com plástico. E aí você vai aplicar com pincel a tinta guache da cor que preferir, deixando a tinta cair suavemente sobre o papel molhado. Observe a formação da mancha. Usando conta-gotas, goteje no papel a anilina de outra cor. Identifique seu trabalho e seu nome e deixe-o secar. Isso aqui é um prelúdio da aquarela, né? Uma maneira que os impressionistas usavam. Essa atividade, pessoal, muito interessante, foi para casa, mas eu gostaria muito de comentar sobre ela. É uma imagem do Van Gogh
e que não tem um respeito total pela perspectiva, como a gente costuma ver na perspectiva do Renascimento, por exemplo. Mas não deixa de ter profundidade esse quadro. E o que a gente vê aqui? Vamos começar pelo título. Van Gogh, A Noite no Café de Aires. Então, é uma pintura que, se você observar, tem vários elementos aí. Eu vou fazer as perguntas a vocês e vocês vão observando e respondendo oralmente, se quiser fazer anotações. Bom, o que você percebe no meio desse salão? O que você percebe, que tipo de figura você percebe ao lado dessa sinuca? O que as mesas vazias têm sobre elas que indicam o horário que esse café está? Que horas marca esse café? As pessoas que estão ali ainda, será que elas estão começando o dia, terminando esse dia? As cores que o Monet usou, que o Van Gogh usou, desculpa, elas são cores quentes, cores frias? Você tem a incidência maior de uma, menos de outra? Aqui nós vamos falar sobre cores quentes e frias. É muito importante. As cores quentes tem vermelho, amarelo, laranja, na paleta, né? E nas frias, azul, verde, turquesa, violeta, roxo, enfim. Então nós temos aqui duas atividades importantes para que vocês façam, tá? Pinte com lápis de cor os quadros de cima com cores quentes. E os de baixo, evidentemente, com cores frias. Vai ficar bacana, hein? Mas não é um rabisquinho qualquer de qualquer jeito, não. Trata de fazer um negócio bem feito. Adoro coisas bem feitas. As cores que estão por toda parte dispersam sensações e preferências. Influenciam no dia a dia das pessoas. Você já observou, por exemplo, que lojas de fast food, elas têm normalmente cores mais quentes? Lojas de produtos naturais, veganos, elas já optam pelo minimalismo, pelo branco, pelo verde. Então, as cores influenciam completamente na sociedade e no humor e na saúde. Outra coisa muito interessante, os gregos, eles que lançaram a teoria da musicoterapia. Viu? Bom, amores, qual é a cor do seu quarto? A cor predominante, tá? O que cor você associa o conforto e a paz? E o que cor você associa a alegria? Se fosse pintar as paredes do seu quarto ou comprar novos objetos, que cores você escolheria? E aqui, para fechar a nossa atividade, você vai pintar o seu pior pesadelo. Não precisa ser um pesadelo que você tenha tido efetivamente, mas algo que você teme bastante. E aqui, algo que te proporcione muita alegria, tá? Qual cor que você não gosta e por quê? E aqui você vai usar, escreva o seu nome utilizando somente as cores das quais você mais gosta. Você vai escrever seu nome, uma letrinha de forma e pintar as letras com cores que você gosta. Tá legal essa atividade, né? Reúna-se em grupos, compartilhe as impressões, isso aqui no segundo momento, evidentemente. Pinte as colunas abaixo conforme as cores indicadas. Depois marque Q para as cores quentes e F para as cores frias. Então aqui eu tenho A, verde-limão, B, violeta. Você vai seguindo essa sequência e dentro desse parênteses você vai colocar se ela é um Q de quente ou F de fria. Apenas isso. Estamos falando sobre cores, né? Cor pigmento, cor, luz, Van Gogh e Monet. Tudo bem? Posso esperar? Beijão!